Leucopenia. Então, já falei dos leucócitos altos. Agora, o que pode fazer com que o meu leucócito diminua de valor, tá? Então, lembra que eu falei a mesma coisa? Tem que colocar as variáveis ali, né? De sexo, estado fisiológico, etnia, certo? Pode acontecer por uma diminuição dos números de neutrófilos ou linfócitos, principalmente, tá? Então, você tem lá uma leucopenia. Tem que olhar se ele tem junto uma neutropenia ou uma linfopenia, ou todos, né? Ou os dois, certo? Então, a redução pode ser decorrente de quais situações? Ou é aquela história, a mesma história da semana passada da fábrica, né? Então, ou minha fábrica, que é a medula óssea, não está produzindo adequadamente, ou está sendo destruído dentro da medula óssea mesmo, ou por outras células do sistema retículo endotelial, que aí, sistema retículo endotelial é onde a gente tem fagocitose, principalmente, né? Macrófagos. Então, tem no pulmão, tem no sistema nervoso central na glia, tem no baço, ok? Tem no fígado, certo? Pode ser que está sendo retido no baço, então pode ser que está sendo destruído no baço, pode ser que a liberação da medula é defeituosa, não está conseguindo liberar da forma adequada, pode ser que ele está sendo redistribuído dentro do vaso, então ele está mais ali no pool marginal e menos no pool circulante, ou ele tem uma sobrevida diminuída, ou ele volta rapidamente para os tecidos. Então, só situações que a gente tem que pensar, tá? Eu sei que às vezes falando parece algo meio vago, mas a gente tem que sempre associar com a clínica, tá? Certo? Deixa eu só ver aqui. O Henrique perguntou. Doutora, só uma dúvida. Para verificar se tiver linfocitose com anemia, ou neutropenia, ou plaquetopenia, pensar em uma possível leucemia? Aí depende da situação clínica. Você vai colher aquele hemograma. Lembra que eu falei? O hemograma, ela é uma foto, né? Daquele momento em relação a baço, fígado, sangue periférico e medula óssea. É uma foto. E aí você, às vezes, tem uma situação clínica, tem um quadro infeccioso, você trata. Aí você repete em 15 dias, né? Para ver se o paciente está melhor. Volta para você, tá? E aí você vê que persiste essa normalidade, o paciente está até razoavelmente estável, ou ainda tem um quadro infeccioso, aí você pode aventar e discutir junto com um hematologista, tá? Mas geralmente, quando a gente tem alterações de 2 séries, tá? Uma bicitopenia, alguma alteração em 2 séries, já indica a avaliação do hematologista e uma biópsia de medula, tá? Uma punção, né? Um mielograma, perdão, tá bom? Certo? Então, neutropenia. Lembrar que nos pacientes com de 2 semanas de vida até 1 ano de idade, a neutropenia vai ser o valor menor que 1.000. E a partir de 1 ano de idade, essa contagem vai ser abaixo de 1.500. Aí, para você falar que o paciente tem uma neutropenia. Menor que 500, né? A gente considera como neutropenia grave, certo? Então, leve entre 1.000 e 1.500, moderado entre 1.000 e 500 células. E menor que 500 é considerado grave, tá bom? Mecanismos de neutropenia, então você tem uma diminuição da produção. Pode ser congênito, certo? Pode ser por medicamentos, então, olha, antineoplásicos, sulfonamidas, penicilina pode fazer, cefalosporinas, clorofenicol, penicilamida, então tem vários anti-inflamatórios, analgésicos, benzodiazepina, então várias medicações podem fazer neutropenia, tá? Uma mãe hipertensa também pode fazer, então é importante na NEL a gente estar sempre atento, colher a história certinho, minha mãe com pressão alta pode estar, pode causar uma plaquetopenia na criança e também uma neutropenia, tá? Criança com doença hemolítica no recém-nascido. Aí um aumento da marginação, então é um neutrófilo baixo, na verdade só houve essa migração, né? Então é uma pseudoneutropenia. Algumas endotoxinas também podem fazer isso, ok? Que eu vou falar para vocês muito dos grãos negativos, tá? Os grãos negativos podem fazer uma neutropenia, mas é bactéria, mas não tem que aumentar neutrófilos? Então, lembra que eu falei que aquela regrinha não vale tanto, né? Sempre vai ter um porém, não existe nada que é definidor. Então, os grãos negativos produzem endotoxinas que fazem com que esses leucócitos saiam lá do meio do meu centro para a minha periferia do vaso, ok? E aí você vai ter uma neutropenia. Na hora que você coleta o sangue, tá? Ou por aumento, ou utilização ou destruição. Então, posso ter uma infecção bacteriana grave, e aí eu tô com neutropenia, por quê? Ou eu já tinha essa neutropenia e peguei uma infecção, então isso é difícil a gente diferenciar, ou eu estou com uma infecção que é uma infecção mais grave e que diminui os meus neutrófilos, tá? Isso pode acontecer, saber quem veio primeiro é mais difícil. Lembrar que o hemograma, falo novamente, é uma foto e a gente tem que ter esse acompanhamento, tá? Não na pneumonia na criança que tá bem, que era previamente rígida, não é isso, tá? Que é o que eu tinha falado antes para vocês, tá bom? Então, basicamente, a principal causa de neutropenia transitória na criança é o vírus. Então, você vai ter muitas vezes infecções virais, uma leucocitose,
tá? Ou às vezes é leucócitos normais, há um aumento de linfócitos e uma queda dos neutrófilos, tá? Isso pode acontecer. Então, citomegalovírus, Epstein-Barr, HIV, influenza, vírus sistema respiratório, parvovírus B19. Então, são vários, tá? Geralmente ocorre a queda em 24 a 48 horas de doença, e aí ela pode persistir, essa neutropenia, por mais ou menos 3 a 6 dias, que é principalmente o período de viremia. E depois, o seu paciente vai recuperar o valor normal dos neutrófilos, tá? Se for só essa transitória por conta de infecção viral. Pode acontecer também por hiperesplanismo, então o baço vai lá e capta mais esses neutrófilos. Essa redistribuição que a gente tinha falado, utilizando mais em tecidos lesados, né? Teve alguma isquemia tecidual aí. E infecção direta, o vírus pode agredir diretamente esse neutrófilo, matando ele, né? Fazendo uma lesão ali no neutrófilo. Ou você pode ter um estímulo de produção de anticorpos antineutrófilos, certo? Então a gente tem que pensar nessas situações também.